Bom, gente, eu só vou fazer uma introdução de 30 segundos muito breve. Esse é um novo modelo de agenda que a gente está tendo, né? É que a ideia é trazer pessoas integrantes do FGCAP para expor suas pesquisas e não tinha jeito melhor de começar, senão com a Manu, que é uma das nossas integrantes, ela vai se apresentar e a gente está muito feliz, Manu, de ter você aqui nessa estreia dos seminários. E, enfim, boa condução aí da programação. Oi, gente, tudo bem? Gostaria de dar uma boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Não sei se eu conheço todo mundo que está aqui, mas, bem, eu peço desculpas por esse atraso. Eu estou na universidade, né? Eu sou Emanuele Rodrigues, professora da Universidade Federal de Alagoas. E eu estava numa reunião na reitoria em virtude de enfim, de alguns trabalhos que eu vou falar para vocês, né, ao longo da nossa conversa aqui. E aí deu problema na internet, deu um monte de coisa, mas é isso, né? Tá, vai dar tudo certo. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite. Eu estou no FGCAP desde o início, né, quando ele foi criado. E, posteriormente, eu entrei na universidade, na UFAL, como professora efetiva, e acabei criando meu próprio grupo. E aí a gente tem essa parceria muito forte, né, entre o FGCAP e o Baleia, e a gente vai entender um pouco sobre isso também. É bem legal a gente poder discutir, né, fazer essa comunicação entre grupos e universidades diferentes aqui do Nordeste, porque a gente não é só objeto de pesquisa, a gente pesquisa e faz muito isso, né? É algo que a gente vai conversar também hoje. Então, agradeço o convite, né, de Soraya, Matheus, né, e toda a equipe para falar um pouco hoje sobre pesquisa de campo em comunicação, tá? Eu cheguei aqui, eu preparei aqui algumas lâminas para orientar um pouco a nossa conversa de hoje, tá certo? Mas não vou me prender somente a elas, tá certo? Enfim, bem, esse é o tema geral da nossa conversa de hoje, né, do mini curso. Mas antes de entrar propriamente no campo, como a gente está falando de campo, né, a gente trabalha também com discurso, narrativa, é bem importante que eu faça um posicionamento meu nesse campo, né? Tanto no campo da comunicação como no que eu venho falar hoje com vocês sobre a pesquisa de campo. E por isso eu vou falar um pouco, não costumo fazer isso, mas para esse tema eu acho bem importante fazer um breve, assim, tentar fazer um breve panorama de como eu cheguei a esses trabalhos e por que eu acho importante, considero, né, Márcio? Considero importante a gente pensar criticamente o que a gente está chamando de pesquisa de campo, como esse campo se constitui no âmbito da comunicação, entendendo que a comunicação é uma grande área, assim, uma área que pertence a uma grande área, que é a comunicação e informação, que está vinculada a uma outra área, que é a ciências sociais aplicadas, e esta, né, que a gente vai chamar de ciências sociais aplicadas, tem em sua origem as ciências sociais, né, sobretudo a sociologia e a antropologia. Nós não somos apenas isso, mas carregamos na nossa cultura de pesquisa, na nossa tradição, né, as abordagens, as teorias, a gente começa a partir disso, a gente começa em algum lugar, enquanto área de pesquisa, área de estudo. Isso é super importante, por mais que a gente venha se transformar, né, pensar outros objetos, mas a gente nunca vai perder essa vinculação.
Prova disso é que muitas das referências que a gente utiliza nas nossas pesquisas, nos nossos artigos, análises, eles são dessas outras áreas, e a gente ainda usa muito a filosofia, né? Então, não por acaso a gente vai ter na nossa grade curricular, que é bem importante para que a gente faça isso já desde a graduação, sociologia da comunicação, antropologia da comunicação, filosofia da comunicação. Isso não ocorre por acaso, mas porque a gente precisa entender esses princípios. Porque até para criticar, para inovar, para transformar, a gente precisa da base, saber do que a gente está tratando, certo? Pronto, então, por isso eu vou pedir licença para falar um pouco de como eu estou me localizando aqui, para a gente entender como é que eu vou pensar essa pesquisa de campo, tá? Bem, eu sou professora do PPG-Com, da UFAL, né, que ele foi recentemente criado, e do curso de Relações Públicas. No curso de Relações Públicas, a gente faz muita pesquisa de campo. Claro que muitas dessas voltadas para o mercado, mas muitas outras vinculadas a uma discussão que a gente faz sobre opinião pública. Então, as nossas pesquisas, o nosso fazer acadêmico e profissional está muito associado à política, ao que é público, à ideia de comunicação pública, que é algo central nos estudos de comunicação em relações públicas, né? Eu fiz o doutorado e o mestrado na UFPE, no PPG-Com, né? Que quase todo mundo aqui acho que faz parte. E isso também fez muita diferença, né? Porque lá, quando eu estou aí, né? Lá é aí, né? Na verdade, eu vou para a área, né? Eu fico dentro de uma sub-área que a gente chama dos estudos de religião e comunicação, né? Comunicação e religião. E dentro dessa área, que ela é interdisciplinar por si só, né? Que bebe de muitas outras áreas, a gente costuma muito ter esse contato com os interlocutores. Só que isso, dentro desses estudos especificamente, sempre foi uma problemática, porque muitas pessoas que se interessam, é óbvio, para a gente se interessar, para a gente pesquisar alguma coisa, a gente precisa minimamente ter um interesse em pesquisar. Mas muitas pessoas são de uma religião e se interessam em pesquisar dentro da mesma religião ou de uma religião relacionada, enfim, que já tem esse contato interno. Mas e quando a gente não faz parte? Como é que a gente consegue interagir, né? Não é só interagir, mas ter acesso a um campo que não é um campo que a gente está acostumado no dia a dia, e considerando ainda a problemática que existe, né, dentro da universidade como um todo, que é esse contato com o religioso. Então, embora não sejam, digamos, campos diferentes, porque a sociedade, a universidade, ela faz parte da sociedade, ela é a sociedade, assim como a religião está em todo lugar, existe uma dificuldade em ter esse acesso, esse contato com muitos interlocutores, sobretudo quando você não faz parte, né? Por vários motivos, né? Motivos diversos. E isso, desde a graduação, quando eu começo a pesquisar no âmbito dos estudos de religião, isso vem gerando uma série de questões, né? De reflexões. E eu mudei muito nesse processo, né? Justamente por esse contato. Então, a gente não muda só o campo, mas o campo muda o pesquisador também. Então, começa por aí, né? A problemática na minha cabeça. Essas pesquisas eu venho realizando desde 2011. Eu passo pelos estudos de recepção midiática primeiro, e depois entro nos estudos de consumo. Embora eles tenham algum nível de relação dentro da comunicação, eles são, digamos, subcampos da comunicação, né? Então, se a gente pensa
uma Compós, né? Uma sociedade científica como a Compós, a Intercom, né? Vamos pensar assim, a gente vai ter GTs ou GPs que são específicos ou para estudos de recepção ou estudos de consumo. Isso fala muito sobre uma área, certo? No mestrado, eu fiz o mestrado sanduíche, tive essa oportunidade de fazer o mestrado sanduíche, que geralmente é só o doutorado. Eu fiz lá em São Paulo, na época a SPM, com o professor Wander Kazak, que muitos de vocês devem conhecer, que sempre estudou, né, dentro das interfaces de comunicação, consumo, empreendedorismo, agora agora não, né, já há um tempo, cultura da inspiração. E assim, o match foi instantâneo, né? Porque eu estudava religião, minha orientadora também, professora Carla Patriota, e o Wander trabalhava com temáticas que estavam muito vinculadas ao discurso religioso, aos estudos de religião na nossa área especificamente. Então, a oportunidade, eu pude não só cursar disciplinas lá, mas fazer essa pesquisa de campo mesmo. Não foi a minha primeira pesquisa de campo, eu fiz aqui em Maceió, mas lá em São Paulo, no Templo de Salomão, que em 2015 completava aí um ano de inauguração, né? No doutorado eu fui para a Romênia, né? Fiz sanduíche lá, mas eu não cheguei a fazer pesquisa de campo, eu estava trabalhando com literatura. Eita, não é aqui que passa. E aí, gente, minha experiência não passou só pelos estudos de religião. Isso foi fundamental, porque eu percebi que algumas questões, algumas problemáticas não eram só dessa área específica que eu tinha construído certa experiência, mas era um problema para diversas outras áreas da subcampus, né, subáreas da comunicação. Durante a pandemia, eu fiz algumas disciplinas online, né? Vocês lembram? Acho que algumas pessoas lembram quem estava, né, já na universidade naquela época. E a gente teve que se debruçar sobre experiências de campo, de pesquisa, né? Pesquisa de campo, sobretudo, em um ambiente diverso daquele ambiente físico. Isso mudou completamente, não só as pesquisas, mas a percepção dessa realidade, como se construía teórica e metodologicamente esses espaços, que estratégias a gente precisava utilizar para muitas vezes conseguir lidar com as contradições, as problemáticas. Quando eu estava fazendo, assim, eu estava fazendo uma pesquisa, eu fiz algumas disciplinas também. Além da comunicação, gente, eu fui fazer disciplinas também em outras áreas, antropologia e sociologia, tá? E aí, porque justamente eu me encontrava na área de comunicação, disciplinas que se voltavam a essas problemáticas mais pontuais, metodológicas. A gente tinha uma disciplina geral, mas as outras disciplinas eram de caráter mais teórico, enfim, temáticos, teóricos, mas essa questão que envolvia uma abordagem teórica, prática, mais pontual, isso, assim, a gente tinha muita dificuldade de falar em pesquisa de campo. Na comunicação, a gente não encontra, assim, é mais difícil a gente encontrar disciplinas que se voltem para isso, mesmo quando a gente está dentro de uma disciplina geral, de metodologia, de teoria. O campo, né, ele passa como uma questão mais geral, mais óbvia. Quem quiser desenvolver, vá lá. A gente sempre foca muito mais no discurso, que é midiático e é organizacional. Então, o discurso das organizações ou dos sujeitos, esse tipo de objeto. Porque, em tese, o campo seria algo da antropologia. Mas aí vinha a questão, né? Para mim, isso me gerava muitas perguntas problemáticas. Bem, mas se o campo é da antropologia, o discurso é da linguística. Então, o que a gente está tendo de problema, a gente está tendo um problema aqui de reflexão sobre o próprio campo, que se reflete nas pesquisas, seja no desenvolvimento, bom desenvolvimento, ou nas limitações, né? Porque quando eu concluo, anos depois, isso é a minha vida toda, eu sempre estou olhando historicamente, né? Como
eu vou desenvolvendo o meu pensamento ao longo dos trabalhos, das pesquisas. E eu vi eu vi várias limitações, né, ao longo de, enfim, né, com a experiência a gente vai pensando os nossos trabalhos, né, e eu sentia muita limitação, mesmo tendo desenvolvido trabalhos muito interessantes nessa abordagem de campo, porque me parecia que o campo para a comunicação era algo muito comum, algo do senso comum. Vamos utilizar algum autor para justificar isso, e é simplesmente uma técnica. Quando a gente percebe que, mesmo quando a gente está falando uma análise que é muito comum na nossa área, né, análise do discurso não é metodologia. A gente utiliza técnicas de análise, mas análise do discurso também não é uma metodologia. Assim como a etnografia, que é algo extremamente problemático na maior parte dos estudos de comunicação, a forma como a gente mobiliza isso. A gente precisaria de uma disciplina inteira só para falar sobre isso, né? E muitas vezes isso é próprio da nossa área, falar do geral. E isso é fundamental para a nossa constituição enquanto pesquisadores, né? Porque isso é no Brasil todo. Bem, e aí, dentro de uma disciplina que era uma disciplina chamada escrita etnográfica. Vejam só, eu nem estava pesquisando etnografia, mas eu queria aprender mais sobre isso, né? Sobre produção de narrativa, como era esse contato com o campo, como é que se desenvolvia de fato a etnografia. E eu fiz, nesse tempo, eu fiz uma pesquisa durante uns 6 meses, que eu não considero uma etnografia, né? Eu fiz entrevistas em profundidade, eu prefiro falar assim, porque eu acho que a etnografia é algo muito complexo para a gente, enfim, mesmo que sejam muitas entrevistas, um acompanhamento, eu não me permito chamar aquela pesquisa de etnográfica, mas era uma pesquisa profunda, com entrevista, com várias interlocutoras, entrevistas em profundidade, não quaisquer entrevistas. Eu fiz com as trabalhadoras informais, né, de uma determinada organização de produtos de beleza, né, higiene pessoal. Essas trabalhadoras, elas se identificavam, isso tem muito a ver com a minha trajetória, como empreendedoras, né, elas eram, ou quem não se considerava uma empreendedora, porque elas não tinham vínculo com a organização, mas elas podiam o próprio tempo, autonomia para fazer o trabalho, enfim, eu queria entender um pouco dessa dinâmica. Elas percebiam o trabalho delas, como isso ocorria nesse processo da pandemia, que era extremamente problemático, e como elas se entendiam mesmo nesse processo, não que elas entendiam só do trabalho, mas como isso atravessava a construção delas, a construção de si delas, porque isso tinha a ver com as teorias que eu utilizava à época, né, de Paul Ricoeur e tudo mais, as narrativas de si. E nesse processo, eu comecei a entender que existiam algumas mediações, né, comuns a todas elas. Então, algumas mediações eram centrais para a construção dessa identidade, como religião, família, né, o gênero, né, como elas se percebiam. Elas eram mulheres, elas sempre pontuavam essa questão da família, de ser mãe, que elas, enfim, que isso era naturalizado, né, como a maternidade não era um trabalho em si, enfim, eu tinha trabalhando dessa forma, eu tinha como cuidar ao mesmo tempo, né, dos meus filhos, da prole e tudo mais. Então, uma série de questões complexas foram se dando no campo. E as minhas aproximações, a minha relação com elas também. Então, eu entrevistei várias pessoas e mantive, assim, durante esse tempo, né, uma relação semanalmente, a gente conversava, enfim, foi um trabalho que despertou muito a minha atenção. E, posteriormente, quando eu já estava aqui na UFAL, com o PIBIC e outras pesquisas, a gente se debruçou, aí eu tive, né, a oportunidade de trabalhar com equipe, ainda bem, sobre as vítimas da Braskem, as pessoas que foram indenizadas e não foram, então qual a percepção que elas tinham de si, dessa condição de vítima, do que era o desastre, se elas se sentiam de fato indenizadas, essas questões todas, né? E essas
formas de interação com o campo, isso foi mudando muito a minha percepção do que a gente estava fazendo na comunicação e de como eu precisava construir essa relação, tanto com os meus orientandos, como com os meus pares, né? Então, o campo ele sempre esteve presente, mesmo quando ele não era assim o aspecto principal da pesquisa. Hoje, eu tô saindo um pouco tô voltando, na verdade, né, saindo um pouco da discussão sobre o discurso, né, neoliberal associado ao desastre ambiental, esse tipo de coisa, e estou voltando para os estudos de gênero e religião, né, olhando para o movimento anti-aborto, né, e aí todas essas referências me fez pensar muito sobre outros trabalhos e eu publiquei um artigo que eu vou mostrar para vocês só a capa sobre um artigo, enfim, até a publicação dele foi algo problemático, porque eu vou problematizar como as pesquisas de campo, como é pensada a escrita e a pesquisa de campo em comunicação, tomando como referência, como objeto, a minha própria dissertação. Eu vou mostrando como ela demonstra como ela fala muito sobre uma área que ainda precisa repensar suas práticas de pesquisa, né? E aí eu me utilizo como o próprio objeto. Só um pouquinho aqui. Tá tudo certo aqui. E bem, gente, é isso, assim, e só para encerrar, atualmente eu estou fazendo outras atividades paralelas, mas esse contato mesmo com o interlocutor, né, e como esse campo, né, afeta a gente, tem sido algo que tem me feito pensar muito, e agora que a gente tem que fazer projetos envolvendo o comitê de ética, muitas vezes a gente entra num programa e não sabe do que se trata, como é que faz isso. Quando a gente vai saber, está muito em cima, não tem como fazer. Eu conheço muita gente que submete, enfim, vai para a banca com um projeto que não passa por comitê e fica por isso mesmo. Ou senão as pessoas mudam de projeto, então a gente precisa ter muito cuidado. É um alerta quando a gente está fazendo pesquisa de campo, isso desde 2018, isso é uma norma, a gente precisa ter muitos cuidados que não são apenas teóricos e metodológicos, certo? Então, eu publiquei esse artigo, eu não publiquei de primeira, né? Imergindo no Reino de Deus, a escrita de campo como problema epistemológico nos estudos de religião em comunicação. A primeira vez que eu escrevi esse artigo foi um desabafo, né? Era um momento, eu escrevi esse artigo como se eu estivesse fazendo uma passagem do mestrado, sabe? Estivesse encerrando uma fase. E a primeira pessoa que eu mostrei esse artigo foi até Carol, porque eu ia submeter para um congresso. E nesse congresso ele foi recusado, porque disseram na revisão que este artigo não era um artigo de comunicação. Estava muito bem escrito, mas ele tinha um problema que não era um trabalho de comunicação que eu mandasse, eles sugeriam que eu mandasse para uma revista de ciências da religião, não era nem ciências sociais, não era nem comunicação, nem ciências sociais, era ciências da religião. Aquilo me pegou de um jeito, gente. Era exatamente isso que eu queria discutir. Eu estava fazendo uma discussão que, pelo fato de eu estar falando de campo, não era identificada como comunicação. E pelo fato de eu estar estudando, enfim, discutindo religião especificamente, isso não ia nem para outra área, tinha que ser ciências da religião, porque o objeto religioso, dentro da nossa área, ele é ainda entendido como um objeto que não faz parte dela. Ele não faz parte dela. Se a gente não for estudar mídia, uma mídia religiosa, uma propaganda, uma campanha, não é um objeto digno de ser
um objeto da comunicação. Isso é extremamente problemático, à medida que a nossa área não é mediologia, e a gente não só estuda mídia. E religião era um objeto propriamente nesse trabalho que envolvia uma reflexão teórica, epistemológica e metodológica de pesquisas na nossa área. Então, isso me deixou muito preocupada. O que é que eu fiz? Como disseram para eu mandar para Ciências da Religião, eu mandei para uma revista de estudos de religião, que está aí, uma revista de extrato alto, muito alto. Se eu não me engano, ele é A1. E foi aceito. Assim, foi aceito, nem demorou muito. E foi publicado, né? Enfim, eu utilizei nesse texto, né? Quem tiver oportunidade de interesse de ler, eu tentei utilizar um pouco... É uma linguagem acadêmica, mas em alguns momentos eu tentei trazer algum resquício poético para falar sobre essas questões que me afligiam. E esse artigo foi desenvolvido no âmbito dessa disciplina de escrita etnográfica. Não se trata de uma reflexão sobre etnografia, mas sobre campo em si, sobre a pesquisa de campo e a escrita, como a gente faz isso, porque o processo de escrita em campo e uma pesquisa de campo não necessariamente é uma pesquisa etnográfica, tá? Peguem isso, uma pesquisa de campo não necessariamente é uma pesquisa etnográfica. Guardem isso para vocês, certo? O processo de escrita, aquilo que a gente escreve, tem muito a ver com aquilo que a gente produz, tem muito a ver com aquilo que a gente consome, e isso é atravessado por ideologias, por ideias que são hegemônicas numa área. Se eu tivesse escrito um artigo para falar sobre discurso religioso, talvez a resposta fosse outra, né? Mas eu estava falando de campo, eu estava falando de interlocutores. Talvez se eu tivesse mandado para outro GT, um GT que fizesse estudos de recepção, isso fosse mais aceito. Mas isso gera, no final das contas, de uma forma ou de outra, que eu tento entender esse problema, o que a gente está falando é de legitimidade de uma área. Por mais que eu estivesse estudando questões específicas, né, de metodologias e epistemologias na comunicação, o que estava em questão era o que era o nosso objeto, o que significa ter um objeto da comunicação. Que isso, inclusive, também não perpassa, muitas vezes, as nossas discussões sem ser em GTs, né, grupos específicos de epistemologia da comunicação, quando isso deveria ser uma base para a nossa reflexão enquanto pesquisadores de uma área. Então, até hoje, esse texto ele está reverberando na minha própria cabeça, né, me gera pensamentos perturbadores, pesadelos, porque foi uma autorreflexão, uma reflexão sobre um trabalho que eu fiz, uma pesquisa que eu tenho muito orgulho, mas que eu mostro que a partir das escolhas que eu fiz, as escolhas teóricas e metodológicas, as referências, sobretudo, que eu utilizei para escrever, elas guiaram a minha reflexão, a análise sobre o objeto, que é óbvio, mas de uma forma que não foi muito propositiva. Foi de uma forma que eu acabei, muitas vezes, reproduzindo ideias que não vinham do campo, mas que já estavam postas. Eu estava reproduzindo ideologias dentro de um trabalho, simplesmente eu não estava analisando o campo, pelo campo, aquilo que ele trazia de novo. Eu não trazia, eu não me deixei, e aí essa é uma reflexão que eu faço, assim, uma das reflexões que eu faço ao final, que eu penso até hoje, e que foi fundamental para o que eu desenvolvo atualmente, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente tem esse contato com o outro, com o diferente, aquilo que é diferente de nós. A gente precisa de leitura de base para entender como é que a gente constrói as nossas técnicas, né, as nossas abordagens, mas a gente tem que ter um comportamento diante do campo, que é deixar esse campo nos afetar.
nos afetar de uma forma que nos faça refletir, pensar algo que não está escrito. Isso é muito problemático, porque se você chega em determinada área, vai falar sobre religião, as perguntas e os comentários vão ser muitas vezes bem pejorativos, independente do que você pesquise. Isso é extremamente problemático, porque é nessa área que as coisas são ainda mais fechadas, né? E o contato com outros objetos também me fez ver que isso não era só nos estudos de religião. Então, a gente muitas vezes está mais preocupado com uma abordagem teórica, leituras teóricas que a gente faz e tentar inserir aquilo na análise do campo, de alguma forma, do que olhar para esse objeto e deixar ele guiar a gente, inclusive em que tipo de leitura a gente vai fazer sobre esse campo, né? Sobre, por exemplo, o que a gente está entendendo como religião, como prática religiosa, quando a gente se depara com o outro, porque esse outro, esses interlocutores, eles não são a organização, quer dizer, eles fazem parte da constituição dessa organização, mas eles não representam o discurso oficial. E muitas vezes a gente simplesmente a gente reproduz na academia aquilo que a gente vê no senso comum, é uma espécie de senso comum acadêmico. Então, isso me fez refletir muito, tá? Vocês estão me acompanhando, né? Deixa eu passar. Sim, Manu, estamos. Eu não consegui resgatar, porque eu também não podia tirar foto, né? Quando eu ia para o Templo de Salomão, a gente tem um espaço embaixo do templo, ele é gigantesco, cabe mais de 10 mil pessoas dentro, só sentadas. Mas, quando a gente entrava, a gente passava por revista e tudo mais, e tinha que deixar antes disso, a gente tinha que deixar a bolsa com equipamentos eletrônicos e tudo mais, num vestiário, né? Enfim, não podia levar. Então, a única coisa que eu podia levar era papel, caneta. Então, foi uma experiência bem interessante, porque também existia ali uma cenografia escolar, né, naquele ambiente. Então, foi bem produtivo, assim, aprendi muito com essas interações, né? E, assim, desde aquela época, isso não foi uma reflexão posterior, digamos, como essa reflexão sobre o campo, né? O que é uma pesquisa de campo, mas existem campos que são mais difíceis do que outros, pela própria, digamos, o ethos pré-discursivo. Acho que vocês podem estar mais familiarizados com esses conceitos, né, de discurso, porque são mais tradicionais na nossa área, mas a gente, tanto na academia, a gente costuma, sim, construir ideias sobre o que são determinados atores em um campo. E assim, na comunicação parece que isso é ainda muito forte. Mas também esses sujeitos, esses interlocutores constroem ideias sobre nós, né? E ideias, assim, nenhum lado nem outro, são muito produtivas muitas vezes, né? Criam distanciamentos. Então, a gente tem essa dificuldade em algumas áreas para a gente acessar um campo sem nos afirmar como tais, né? Porque existe toda uma referência, eu tive outras experiências antes do Templo de Salomão que geraram justamente me fizeram perceber essa dificuldade, assim. E aí, o que é que se faz nesse momento? Não tem respostas, eu procurei muitas respostas para isso, mas muitas vezes a gente tem que inventar, assim, né? Inventar não sei se é uma palavra boa, mas inovar é uma palavra pior ainda, né? Mas a gente tem que construir outras formas de abordagem metodológica. Eu tive algumas referências da antropologia com pesquisas, né, dentro de espaços semelhantes aos meus, mas a problemática se dava no mesmo nível, assim, do acesso, né, principalmente quando você não é uma pessoa de dentro da instituição ou de um movimento, né, de uma organização religiosa. E às vezes isso se torna algo
Para algumas pessoas isso pode ser positivo, para outras isso pode não te dar legitimidade para fazer esse tipo de pesquisa, mas não interessa o que está em jogo, né? Não é a nossa opinião, o que um outro acha, mas o que a gente está fazendo enquanto pesquisadores, né? Quem pode e quem não pode fazer pesquisa. Em alguns espaços, isso é muito comum, e isso gera uma série de problemáticas, porque se essas ciências, né, se as ciências sociais, as ciências humanas, mas assim, sociais, sobretudo, sociais aplicadas, né, elas se dão nesse contato com o outro, é difícil a gente poder definir assim como que outro a gente pode pesquisar. Isso cria muitas barreiras, né, para as nossas análises, enfim, para os nossos estudos, as nossas pesquisas, para as pesquisas sobre culturas, né, para inclusive a derrubada desses muros, né? E não só a reprodução de ideias hegemônicas sobre um outro, que é sempre um outro estigmatizado, certo? Então, o campo ele vai ser esse espaço em que nos debruçamos em nossas pesquisas. Ele poderia ser um espaço, não em termos de território, poderia ser físico, mas poderia ser também um ambiente online, né? Mas aqui, propriamente, independente de um ou de outro, a gente encontraria as mesmas dificuldades. Obviamente que num espaço de controle físico, que tem maior controle, essas dificuldades são ainda maiores. E é nesses espaços que a gente que ocorrem os processos de produção e construção de sentidos, onde a comunicação de fato acontece. E aí fica uma questão, né? Por que seria mais legítimo para a nossa área estudar a recepção a partir dos comentários? Isso certamente não seria reprovado por não ser da área de comunicação, um artigo desse. Poderia ser reprovado por não ser um artigo bom, não utilizar metodologia, teoria adequada, mas dificilmente porque não se constituiria como um objeto da comunicação. Por que é mais importante? Porque existe essa baliza, e quem faz isso? É esse ponto. Quem constrói essa hegemonia, essas ideias, né? Por que certas pesquisas, certos espaços de recepção são mais importantes do que outros? Porque ambientes online, o online o digital ele é extremamente fetichizado, né? Porque os comentários de uma mídia social são mais importantes, ou são mais interessantes para se trabalhar, para se pesquisar, para se publicar, do que um espaço físico. Sendo que o digital, a sociedade, ela não se separa, nós não viramos simplesmente números, robôs, não é todo mundo, inclusive, né? É importante que se diga isso, e a pandemia mostrou isso. Os acessos, eles são muito desiguais na sociedade. E quando a gente fala no âmbito da comunicação, das pesquisas, já há dificuldade de acesso a aplicativos que pesquisem, que a gente possa realizar pesquisa em uma rede ou em outra, ou porque, por falta de regulamentação, sei lá, uma determinada empresa de uma rede, dona de uma rede, de um veículo de comunicação, não libera pesquisas em determinados espaços. Então, existe uma rede, né, específica que é a rede que as pessoas mais fazem pesquisa, porque o levantamento em termos de aplicativo ele é muito mais fácil. E aí, por isso é mais legítimo que outras formas de pesquisa. Eu não estou falando só do espaço físico. As pesquisas se tornam mais importantes porque elas são mais fáceis não em termos de análise, tá, gente? Não é análise que eu estou falando, mas de realização prática. É isso que a gente se tornou enquanto comunicação. Então, essa é uma reflexão que eu me sinto muito à vontade para fazer, mais do que nunca. E isso tem a ver com o nosso próprio futuro, porque pensar essa história sobre a nossa área, como a gente constrói os nossos objetos e pensa o campo, isso tem um impacto hoje e tem um impacto também sobre o futuro. O que a gente está fazendo em comunicação e o que nos difere para outras áreas, porque
Mediologia não é comunicação. Estudos de mídia já eram realizados na sociologia, em outras áreas também, se a gente for pensar assim. Então, existem outras coisas que nos diferenciam enquanto área. Então, o que a gente precisa considerar nas nossas pesquisas, né, uma observação que se torna mais válida do que nunca, é entender epistemologicamente o que é a comunicação, e o que não falta é referencial para isso, e referencial muito bom, gente, do próprio Brasil, né? Porque a gente tem uma particularidade no Brasil de pensar a comunicação, até porque as nossas áreas, né, relações públicas, por exemplo, a gente não estuda só mídia, a gente estuda a comunicação dentro das organizações. Essa minha formação, especificamente, fez toda a diferença para eu perceber comunicação e mídia como coisas diferentes, né, relacionadas, mas são diferentes. E como ciência interdisciplinar, nós temos um objeto próprio. Ela é interdisciplinar na medida que ela atravessa, ou ela é atravessada, melhor dizendo, por outras ciências, né? A nossa ciência é jovem, mas ela tem particularidades, e os estudos em epistemologia mostram isso, né? A gente tem um vasto referencial de muitos anos, né? Décadas sobre o tema, mas é uma coisa também que a gente não visita, ou visita muito pouco, a epistemologia, como se isso fosse pura filosofia. Então, basicamente, a gente está aqui, refletindo sobre um monte de teoria, sem, muitas vezes, tá, gente? São reflexões, experiências. Porque falar de campo é falar de experiência, né? Então, às vezes a gente está... são tantos conceitos que surgem, livros novos, a gente vê uma palavra, acha que a palavra... uma determinada palavra, ela não segue correntes teóricas, a gente vê um novo livro, um novo autor que está pop, lê, e não vai para as bases para entender a nossa ciência, qual a particularidade da nossa abordagem quando a gente está estudando alguma coisa, está estudando religião, está estudando capitalismo, certo? Está estudando o meio ambiente, o que é que nos particulariza, estudando feminismo, gênero, né, que é algo que a gente desenvolve muito, tanto no FGCAP como no Baleia, tá? Passar aqui. E aí uma questão que fica, né, para uma conversa como você definiria, vocês, né, cada um de vocês definiria o seu campo de pesquisa, o que é que vocês estão pesquisando, mas o que é o campo de vocês? Vocês já sabem, a princípio, qual o objeto de pesquisa de vocês e por que esse objeto é da comunicação? É uma pergunta que eu lanço, mas que serve para uma autorreflexão, né? Então, é bom, importante pontuar que a pesquisa de campo, ela tem uma tradição na antropologia e ela vai se voltar, né? Ela não é necessariamente observação participante, etnografia, enfim, ela vai se voltar para a observação direta de um fenômeno social, né? Nessa abordagem mais direta, né? Então, a partir dessas práticas cotidianas, que a gente está pensando o macro, obviamente, mas a gente está pensando o macro a partir das micro-relações, né? Cotidianas de um grupo, né? De um conjunto de sujeitos, né? E a gente não pode perder isso de vista. Então, vou colocar só algumas questões, eu vou falar mais, mas, assim, existem alguns passos que a gente precisa, né, fazer, traçar para chegar... para ter honestidade no modo como a gente vai construir o nosso objeto, né? Quer fazer, gente, de fato, uma revisão de literatura sobre os estudos do nosso objeto, né? Conhecer esse objeto propriamente mais a fundo, revisar a literatura, tanto sobre o objeto, como fazer uma revisão das próprias abordagens teóricas e metodológicas, né? A gente não pode se limitar àquilo que a gente vê nas disciplinas, a gente tem que aprofundar aquilo, né? E isso é bem importante porque a nossa abordagem, o modo como o pesquisador, a pesquisadora se insere no campo, vai fazer total diferença no modo como esse campo vai se mostrar para a gente, com os interlocutores, né?
Em caso de entrevistas, contato com esses sujeitos, a gente precisa hoje, desde 2018, submeter, se a gente vai, enfim, fazer uma dissertação até sobre isso, submeter ao Comitê de Ética, através da Plataforma Brasil, então você já tem que saber disso. Se for no mestrado, assim, no final do primeiro semestre, início do segundo, vocês precisam já fazer essa submissão, né, depois da revisão, mudança do projeto inicial, eles dão um tempo, né? Cada universidade tem o seu próprio, uma comissão interna que responde à Plataforma Brasil. É importante fazer esse contato com os interlocutores para ver se vai ser possível essa abordagem, porque senão vai ser necessário pensar outras formas de abordagem, porque um problema comum para determinados campos é que os interlocutores eles não estão abertos a dialogar com a gente. Muitas vezes não é um problema só deles, mas é um problema que é nosso também, né? Apropriar-se bem dessa literatura, estudar as técnicas de pesquisa e se abrir verdadeiramente ao campo. A gente pode dizer que conhece mais esse campo, que fez uma pesquisa de fato, quando a gente sai da pesquisa com mais perguntas do que a gente entrou. Porque se a gente já sabe o que vai encontrar lá, porque a gente viu na literatura, então a gente não está fazendo uma pesquisa, a gente está indo lá para constatar algo que supostamente a gente acredita ser verdadeiro. E a pesquisa, ela não vai necessariamente encontrar uma verdade que está escondida atrás de algum lugar, né? Mas a gente vai buscar compreender, sobretudo comunicação, gente. A gente está buscando entender os processos de comunicação, as interações sociais, como isso produz sentido, né? Então, a gente pode fazer, gente, tanto entrevistas em profundidade, alguns exemplos, né? Conversas informais, por mais que a gente não vá usar os trechos dessas conversas, mas essas conversas informais, às vezes, no dia a dia, no cotidiano, né? Elas são importantes para se aproximar de um campo, né? A observação participante, a gente tem a própria etnografia, a gente usa diário de campo, né? Então, anotar tudo que a gente fez naquele dia, as nossas observações, não é transcrição é outra coisa, né? O diário de campo tem a ver com as nossas observações sobre aquilo. Os croquis, uma coisa que eu aprendi muito nesse processo, embora o meu doutorado não tenha pesquisa de campo, foi quando eu me debrucei mais sobre essas reflexões, foi durante o doutorado. Fazer os croquis, os desenhos, como eles são importantes, e tem autores, são poucos, mas que usam esse trabalho imagético, né, da gente tomar o diário não só a partir da escrita, porque a escrita, a linguagem, a linguagem, ela traz os próprios signos, né, a gente produz sentidos dentro dos códigos que já existem. Mas a gente não pensa só em termos de símbolo, de palavras, né? Mas a partir de imagens, e a gente pode desenhar as representações que a gente vai construindo do objeto ao longo desse trabalho de campo. A gente pode fazer captação visual, se for permitido, enfim, tem muitas possibilidades, né? O que a gente tem que ter realmente cuidado com a objetificação desse outro, né? Porque determinados sujeitos, eles são passíveis de ser objetificados e outros não. Porque a academia muitas vezes concorda com objetificação, né? Reproduz determinadas formas de objetificação em certos campos e outros não. Então, isso é uma coisa para a gente questionar profundamente, porque, como pesquisadores, existe uma ética de pesquisa que a gente tem que, de fato, fazer valer. Não existe, portanto, o que é certo ou errado. Existem experiências que a gente compartilha com outros pesquisadores, existe toda uma referência, principalmente quando a gente vai ler sobre etnografia, né, etnografias famosas, né, para a gente entender como isso foi sendo construído ao longo do tempo, como a gente pensa o campo, com os conceitos que a gente mobiliza, responsabilidade, honestidade intelectual, não utilizar expressões ao bel prazer, né? Então, porque isso pode significar ter muito cuidado quando a gente vai utilizar
saber que um conceito, ele de fato, ele representa o tipo de abordagem metodológica que a gente faz, assim como teórica, analítica. A gente não deve utilizar análise do discurso, análise narrativa, etnografia, como se fosse coisa boba. Não, entendeu? A gente tem que se propor realmente a fazer uma pesquisa. Se não dá, se não é possível para o pesquisador, então a gente encontra outras formas, mas é importante olhar para esse objeto com cautela, com cuidado, e não utilizar as coisas aleatoriamente, porque nós somos pesquisadores e pesquisadoras que estamos produzindo para a sociedade, e esse material será lido. Então, à medida que a gente está reproduzindo o senso comum, a gente está fazendo com que outras pessoas que venham a ler esse material, eles reproduzam também. Então, a gente precisa ter muito cuidado, especialmente quando a gente trata de pessoas, porque a gente está ali fazendo análise de grupos, da comunicação, das interações desses grupos. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade sobre o modo como a gente faz isso. Eu acho que é isso, falei demais, mas eu acho que fechou num tempo. Espero que a gente possa trocar algumas ideias, espero ter contribuído, mesmo que seja para vocês ficarem ainda um pouco mais perturbados com essas ideias, mas espero ter mexido de alguma forma com a reflexão sobre o tema. Então, eu vou puxar essa rodada de perguntas, porque aí o pessoal também já vai se preparando aí para fazer as suas colocações. Eu achei bem interessante, Manu, uma distinção que você faz desde o início da pesquisa de campo com a etnografia, porque eu acho que, particularmente, a etnografia ela tem sido, se tornou meio que uma dessas palavras, talvez, um pouco enfeitiçadas, assim, na área da agenda da comunicação, e, de fato, eu tenho notado que se tem usado esse termo com uma certa... não só com uma certa frequência maior do que alguns anos atrás, mas com talvez uma falta de cuidado, assim, porque eu acho que a etnografia ela tem uma perspectiva longitudinal, holística, enfim, que alguns dos estudos que eu vejo utilizando a palavra não necessariamente estariam dentro desse escopo. Também gostei bastante quando você fala que comunicação não é ideologia, né? Porque esse foi um problema que eu já enfrentei particularmente dentro do próprio programa de comunicação, porque eu não pesquiso um objeto midiático, assim, eu pesquiso atores sociais que estão envolvidos em um objeto midiático, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco no sentido da sua experiência do mestrado, porque eu acho que cada campo tem o seu desafio particular. Eu não tenho um campo de pesquisa geográfico territorial, mas eu tenho os meus desafios no meu campo. Eu trabalho com entrevistas, né? Agora, no doutorado, eu fiz 30 entrevistas já, então as entrevistas têm o seu desafio próprio, mas eu queria te perguntar um pouco, pela forma como você começou a sua fala, eu imagino que você não tem um background religioso, especialmente de congregar na Igreja Universal, e eu queria te perguntar um pouco quais foram as dificuldades, assim, de entrar enquanto pesquisadora lá no Templo de Salomão, quais foram os desafios. Existe uma questão que você já comentou que talvez seja um pouco mais difícil, assim, de não poder registrar algumas coisas imageticamente porque o celular não entra. Enfim, eu queria te perguntar sobre os seus desafios particulares nesse campo geográfico lá do Templo de Salomão ou em outras experiências que você queira compartilhar. Bem, são os problemas, né, que a gente enfrenta quando a gente não estuda um objeto midiático, um objeto que não se entenda como midiático, né, porque mídia parece ser sempre isso, internet, TV, rádio, essas coisas, né? E só que mídia é muita coisa também. Mas tentando organizar aqui as ideias, a primeira, assim, sobre esse contato, né, a questão foi sobre as dificuldades de não pertencer a uma determinada denominação religiosa, não é isso? Na verdade, eu supus que você não pertencia, né? Pelo que você falou no início, que normalmente as pesquisas eram conduzidas por pessoas que já estavam ali congregadas, de alguma maneira. E aí eu queria entender suas dificuldades lá no templo.
Então, a gente encontra essas dificuldades. A primeira coisa, assim, sobre acesso, né? Esse contato do pesquisador, da pesquisadora com o campo, especificamente. Aí eu falando da minha relação com o campo. A gente vai ter muitas controvérsias em torno disso, porque no senso comum, é ótimo que você não tenha vinculação religiosa nenhuma e vá fazer uma pesquisa numa igreja, porque supostamente você está sendo neutro. E aí a gente volta para essa temática. É um senso comum, a neutralidade científica, isso é um senso comum, né, gente? Não existe neutralidade. Você sendo de uma denominação ou outra, tendo a religião ou não, você não é neutro. A gente faz pesquisa, não é uma pesquisa de opinião, você não está escrevendo um artigo de opinião, mas não tem como. As nossas experiências, as nossas escolhas teóricas, metodológicas, de objetos atravessam essa percepção sobre o outro. Encerrado esse assunto, eu tive, de fato, dificuldades com a Igreja Universal que começaram, que eu já sabia desde a graduação, porque, inocentemente, na graduação, eu fui conversar, além de fazer a observação participante, a princípio era uma proposta de etnografia, da pesquisa que eu fiz, o PIBIC, mas aquilo não se concretizou com etnografia, e inspiração etnográfica não existe, né? Isso é um mito. Então, a gente já tinha essa dificuldade. Eu lembro de em algumas igrejas da Universal, e poderia ser qualquer outra, tá, gente? Poderia ser qualquer uma outra. Eu estou dando esse exemplo porque foi o que eu pesquisei. Mas, pelo próprio fato de muitos pesquisadores já terem aquela visão, né? Nem sobre a organização, mas sobre as relações, né? Que estigmatiza os sujeitos, os fiéis e tal, a organização tem receio de receber a gente e os fiéis de responderem. Então, eu enfrentei isso diretamente, da mesma forma que existe uma percepção já pré-concebida da academia, existe de lá, né? Isso vai mudando, mas existia já isso. E eu tinha medo, inclusive, disso à época, né? Enfim. E eles queriam mudar, assim, o meu próprio contato já foi problemático com eles, foi falta de experiência e de noção, assim, de como, experiência, não só a prática, mas teórica mesmo, de como eu deveria fazer essa abordagem, porque na comunicação, de modo geral, não nos preparam para isso. Preparam a gente para fazer análise de mídia, mas não fazer análise de comunicação. Essa é uma crítica que eu faço à área como um todo, né? Algo que a gente precisa se debruçar. Então, eu tive essa dificuldade, que não é uma dificuldade que eu considero uma questão individual, mas uma questão que é um problema do próprio campo. Poderia ser esse, mas poderia ser outro. E isso interfere, obviamente, na forma como a gente vai analisar esses objetos, porque a gente não tem justamente essa base, a gente não é preparada. Aí uma informação importante que eu esqueci de adicionar no começo é que eu decidi, por conta dessas reflexões, problemas todos, né? Assim que eu acabei o doutorado, eu decidi prestar Enem de novo para fazer graduação em Ciências Sociais, e lá para a base mesmo, para aprofundar esses conhecimentos. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem direitinho? Oi, Manu. Primeiramente, muito obrigada, assim, achei muito, muito interessante e acho que faz com que a gente reflita bastante, realmente. Eu também, como Matheus, estamos aí adentrando nesse campo de entrevistas, enfim, de alguns métodos e técnicas utilizadas que muitas vezes a gente esbarra muito nisso, né? De o que é visto como comunicação, o que não é. Só para, assim, se situar, eu trabalho com mulheres torcedoras de futebol, tenho trabalhado dentro de uma perspectiva de consumo, né, de uma experiência de qual é a experiência delas, assim, como o consumo de alguma forma contribui para essa experiência, essa formação torcedora. Então, assim, tem um lado que é um pouco mais aceito, vamos dizer assim, né, dentro da comunicação. Mas eu fiquei pensando muito numa coisa que tu disse sobre que a pesquisa de campo não necessariamente é uma pesquisa etnográfica. Isso, assim, abriu minha mente muito, porque eu acho que é algo que está um pouco me
me deixando muito em dúvidas, assim, nesse momento agora da escrita da tese. Eu queria que se tu puder falar um pouquinho mais sobre isso, em relação a isso, porque justamente eu me vejo muito nesse lugar de que talvez seja algo que você conseguiu perceber também, né, depois da tua pesquisa, mas que, por exemplo, na minha pesquisa, estou fazendo, né, entrevistas em profundidade. Minha ideia é observar o campo de modo assim, ir na loja do clube, observar como a disposição dos produtos, ir no estádio, observar as dinâmicas de consumo, enfim, a experiência mesmo de estar no estádio, de ter esse olhar assim de vários métodos que são entendidos como métodos que podem partir de uma etnografia, mas que eu não consigo. Eu já ouvi isso, inclusive, de professor dizendo: será que seu trabalho não é um trabalho etnográfico? Eu não consigo assumir isso como um trabalho etnográfico, sabe? Tanto por falta de experiência e de segurança em relação a isso, por a gente vir de um campo da comunicação, eu sou da publicidade, enfim. Não estou agora tateando um pouco mais essa área, como também muito, acho que, da tua fala, e por isso que eu queria saber se tu podia falar um pouco mais sobre isso, porque eu fico pensando muito nisso, né? A etnografia me parece algo mais distante do que o que eu estou fazendo no momento, por mais que eu esteja trabalhando com técnicas e métodos que venham, enfim, que a etnografia acaba vindo desse grande campo aí, mas dentro da comunicação, acho que a gente acaba ficando muito nessa dúvida, né? De nosso trabalho ele é etnográfico. Então, acho que essa tua frase de que a pesquisa de campo não necessariamente é etnográfica, assim, foi muito importante assim, para a gente tentar pensar um pouco mais sobre isso. Eu queria um pouco ouvir de você também. Obrigada. A etnografia, até vamos lá, fazer uma referência. Na antropologia, existem alguns lugares que existem tradições, né? Tradições de correntes, dos espaços onde a antropologia surgiu como uma ciência, né? Uma disciplina, melhor assim, né? Como a gente fala, assim, a disciplina. Na França, a antropologia surge como etnometodologia, né? Então, etnologia, aliás. Etnologia, antropologia, a gente vai ver nesses termos dos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, a gente vai ver uma série de diferenças no modo como essa ciência vai surgindo, né? Então, existe toda uma gama de correntes. A gente tinha ali a sociologia e outros estudos, né? Muitas pesquisas antropológicas e etnográficas, elas não vinham nem de cientistas sociais, mas de outros pesquisadores nem pesquisadores, né? Viajantes, porque começa muito com isso. Viajantes que iam para lugares diferentes, porque tem muito essa coisa do outro, né? Que é outra dificuldade, a gente sempre tem que pesquisar um outro muito diferente de nós, quando a gente pode pesquisar também nos nossos espaço urbano. E aí, a etnografia começa com esses registros, porque os primeiros livros que vão tratar, né, sobre o comportamento de determinados grupos, comunidades, tribos, eles vão ter a ver com registros de cartas. Então, as pessoas tinham acesso, esses escritores, a partir dessas cartas que eram enviadas e depois desse primeiro acesso. Etnografia tem a ver, tem a ver com o povo, né? Uma etnia, né? Enfim, grafia é escrita. Então, é uma relação de escrita sobre... envolve uma escrita, necessariamente, sobre um povo, uma cultura. E essa escrever sobre alguma coisa, requer uma experiência com esta coisa, né? Com este objeto, com este lugar, com este território. Quando a gente fala de espaços urbanos e que a gente tem mais contato, ter esse contato mais cotidiano, a gente encontra essa dificuldade. É muito válido você colocar isso, porque é justamente a falta de tradição, de discussão, de disciplinas específicas na nossa área para discutir esse que é um problema sério, que faz com que a gente tenha dúvidas, né? Então, eu não sei se é isso porque eu não tenho referências, ou seja, você pode estar fazendo um trabalho muito próximo do que seria até uma etnografia, mas você não sabe porque você não tem acesso a essas referências.
que deveriam estar na base dos estudos de disciplinas mesmo, dos programas, sabe? De técnicas e metodologias. Então, é uma coisa que deveria estar com a gente. E isso acaba gerando problemas sobre a própria identidade da comunicação. O que é comunicação? Que acaba se tornando ideologia. Essa é a primeira problemática. E a segunda é assim, eu não tenho como dizer se sou a pesquisa etnográfica ou não, mas de qualquer forma, não é que existe uma melhor ou pior, né? A observação, que vai ter participante, não participante, tem a ver com essas leituras, esses contatos, né? Eu estou observando como um campo ele vai se construindo, os interlocutores. Eu posso fazer isso de diversas formas, de registros, né? A etnografia ela tem a ver com o acompanhamento, que é da ordem da observação, das entrevistas, dos contatos. Ela prevê necessariamente não só um tempo longo, mas um tempo produtivo, assim. Não é porque eu estou fazendo uma pesquisa de 4 anos, de 2 anos que seja, que eu estou fazendo uma etnografia. Eu estou acompanhando esse cotidiano, ou eu vou para eventos pontuais, né? Então, como é que eu organizo? Porque, em tese, a etnografia ela vai ter a ver mais com esse olhar. Eu vou observar, eu não vou tão direcionada, entende? Eu preciso de uma convivência permanente, além das entrevistas. Eu preciso emergir, assim, eu preciso entrar naquela cultura, estar ali, dialogando, pertencendo o tempo todo. Então, tem mais a ver com isso. E com esse trabalho mesmo de parar tudo e estar escrevendo sobre aquelas experiências, sabe? Não sei se eu te ajudo, mas a gente em outro momento também pode trocar umas ideias, enfim. Acho que é isso. Não, respondeu sim, obrigada. Não, mas eu acho que era justamente isso. Justamente pensando nisso é que passava pela minha cabeça de que a etnografia ela vai por um lado, por um caminho que justamente não necessariamente porque eu estou fazendo entrevistas, porque eu estou fazendo o meu trabalho é etnográfico, ou tem inspiração etnográfica, enfim. É justamente essa dificuldade de entender, mas aí ficou perfeita a tua resposta. Obrigada. Nada, querido. Eu lembro só para completar. Eu lembro de uma vez, porque isso fala muito na comunicação, gente, em todo lugar. Essa ideia de inspiração etnográfica, isso é uma coisa que eu tenho pesadelo com isso. E eu tenho pesadelo, sério. E uma vez eu cheguei assim para uma professora de antropologia, à época, eu fiz, professora, existe esse conceito? Ela ficou olhando para mim, não estava entendendo muito bem. Eu fiz, professora, a gente pode utilizar essa expressão, professora, se a gente, assim, fez um campo, mas, assim, não é aquela coisa de acompanhar muito. Ela fez, não. E aí faz todo sentido, porque a inspiração não é o fato em si, né? Não é a pesquisa em si. É um modo, talvez, de dar mais legitimidade à nossa pesquisa. Eu acho que a gente tem que refletir. Isso serve para qualquer coisa. Inspiração discursiva. Imagina só isso na linguística, o que iam fazer com a gente, né? Então, é isso. Primeiro, eu queria agradecer sua fala. Eu acho que várias questões que você colocou ressoam bastante com o momento da minha pesquisa, com a minha pesquisa, enfim. Eu fiz o movimento inverso que você, eu vim das ciências sociais e estou na pós-graduação na comunicação. Então, várias coisas também que você foi falando foram coisas que eu fui descobrindo ao longo desse tempo, convivendo no programa, convivendo com as pessoas que fizeram graduação, pós-graduação, doutorado, e que eu não sabia que se estruturavam dessa forma dentro da comunicação. Tanto surpresas positivas, quanto algumas que eu não sei se são negativas, mas que eu não fazia ideia, assim, de que existe um conflito muito grande, parece, assim, entre... ainda não tem muitas coisas muito consolidadas, né? Inclusive essa coisa do objeto, né? O que é, de fato, que é o nosso objeto, enfim. Mas eu acho super legal, porque é uma coisa que está sempre em debate. Eu acho que, da onde eu venho, assim, da tradição, das ciências sociais, existe também uma pretensão de tudo já estar muito consolidado e tudo estar dentro de caixas imóveis, assim. Isso é uma coisa um pouco sufocante também, não sei se você concorda. Inclusive, eu fiquei muito surpresa quando eu vi que é meio hypado, assim, é uma coisa meio
cool fazer etnografia, porque dentro das ciências sociais, a etnografia, muitas vezes, é vista como uma pesquisa menos, assim, né? Uma pesquisa que não tem tanta legitimidade, não tem tanta relevância, não tem lastro. E aí eu acho... Claro que eu não concordo com isso, mas eu acho só curioso como as coisas mudam de figura dependendo da perspectiva. Mas o que eu queria realmente te perguntar, assim, é justamente sobre esse ponto de você ter ido ao campo e aí você vindo da comunicação e lá você não podia fazer registros de vídeo, de gravação de áudio. E eu queria saber se isso você considera que talvez não tenha sido uma vantagem, assim, para sua pesquisa, sabe? Se isso não teve resultados positivos, assim. O fato de você contar somente com a sua percepção e o seu caderninho. O que você tinha tempo e facilidade ali para anotar, ou o que ficou realmente depois do dia, assim. Gente, é isso mesmo. Assim, em ciências sociais, a gente tem algo, muitas vezes, muito fechado, em algumas tradições, e já na comunicação, às vezes, é um pouco aberto demais. Mas, olha, a gente tem, Bárbara, né, Bárbara? A gente tem, sim, a gente tem objetos, claro que é uma coisa mais aberta, mas a gente tem objetos. Acho que a gente discute muito pouco sobre isso. Mas, de fato, assim, eu concordo com as suas ponderações. No campo. Então, o campo, a gente tem que lidar com o campo que ele é possível para a gente. Em outros espaços também a gente não pode filmar, não pode fotografar. Se a gente fala em relação à religião, dos cultos que não podem... Tem uma série de religiões, né, que você não... Primeiro que você não pode ter acesso, às vezes por gênero, porque alguém de fora da comunidade não pode ter acesso a determinados rituais. Então, não é muito diferente no caso da Igreja Universal, né? No caso, especificamente do Templo de Salomão. Isso não foi um problema. Assim, a gravação, a gente está acostumado com essa tradição da gravação, obviamente, mas a gente tem que lidar com o campo, o que o campo dá. Então, a gente tem que ser criativo nesse processo de registro. E, no final das contas, quando a gente escreve, toda escrita é muito corriqueira. Toda escrita é um processo de refiguração do texto. E aí o texto pode ser o próprio processo da interlocução em si. Então, o que a gente vai escrever, no final das contas, numa etnografia, vai ser uma interpretação nossa, né? Passa por um processo hermenêutico também. Então, isso, hoje, né? A época não, mas hoje me consola um pouco. Mas uma coisa que eu pude levar lá, que a época eu não sabia que eu tinha tanto poder, que eu podia fazer mais coisas, aliás, eu pude levar caderno e caneta, lápis, eu podia levar, não podia levar aparelhos eletrônicos. O que acontece? O que eu estava pesquisando não foi etnografia, tá, gente? Eu trabalhei com observação participante. Foi a Escola do Amor, a Terapia do Amor, que tinha a Escola do Amor também. E como essa cenografia escola, era super normal que as pessoas levassem não só os livros com as atividades didáticas, né? Como a própria Bíblia, eu levava tudo isso. Mas levar um caderninho para a gente tirar anotações. Então, eu aproveitava que aquele espaço foi produtivo para mim, porque eu podia escrever. Mas eu acho que o que faltou, na verdade, foi mais preparo sobre como escrever, que técnicas eu podia utilizar mais para trazer um registro melhor, mais produtivo, sabe? Inclusive, a técnica de desenho. Tem um autor que eu conheci bem depois, né? Que é o Michael Tolson, que ele tem o livro que eu mais gosto dele é O Diabo e o Fetiche da Mercadoria. E ele tem vários croquis, ele é muito conhecido por isso. Então, ele vai representar o campo dele, por mais que ele tenha acesso a registros também, pela arte. Então, são aqueles desenhos, assim, sobre aquele espaço. Porque a fotografia também é um recorte, a filmagem também é um recorte que a gente faz, a gravação e tudo mais. Às vezes, a gente consegue explicar melhor alguma coisa pela metáfora, por exemplo. Então, eu acho que esse campo, né, com esses limites que a gente não podia registrar, ele é muito mais comum do que a gente imagina. E eu acho que muito tempo depois, não foi a época, isso me fez pensar também sobre
possibilidades, né? Como a gente precisa, como a experiência ela é importante, o acesso à leitura, para a gente justamente conseguir captar esse campo. Não sei se era isso, mas foi nessa linha. Eu me senti muito, muito contemplado, né, pela fala da Manu, assim como ela também sou relações públicas de formação, e eu estou cursando o mestrado em comunicação aqui na UFPB, que é um programa que começou com o nome de Comunicação e Culturas Midiáticas, né? Então, essa questão do estudo das mídias é algo muito forte no programa e prevalente. E eu tenho pesquisado as relações de trabalho, né, na comunidade LGBT, então olhando também através da comunicação organizacional. E foi algo que muitas vezes eu cheguei a ter dificuldades, né, durante as aulas e tal. Eu lembro até de professores, professor meu de metodologia recomendando não fazer entrevistas, não fazer pesquisa com pessoas para não precisar passar por comitê de ética, né? A gente era duramente... eles incentivavam, né? Nós éramos duramente desincentivados a não realizar pesquisa com pessoas, né? E também tive dificuldades, né, com as próprias disciplinas, né? Tanto que eu precisei recorrer a programa de sociologia para conseguir estudar algumas questões de sociologia do trabalho, enfim. Mas, tirando isso, o teu artigo que tu apresentou, eu achei muito interessante, porque eu acho que a gente vê também o teu processo de amadurecimento, né? Que tu vai olhar para a tua pesquisa no mestrado e trazer algumas outras considerações. Isso é algo muito legal. E algo que tu menciona no artigo é sobre os pesquisadores que fazem parte das comunidades estudadas, né? Que é algo que também tem parado muito assim na minha mente por estar e fazer parte, né, da comunidade que eu estudo, que ao mesmo tempo a gente tem um certo paradigma, né, no sentido de quando você faz parte dessa comunidade, da comunidade que você está estudando, é possível que você caia muitas vezes no senso comum, você não consiga perceber, não consiga talvez se distanciar a ponto de conseguir analisar bem aqueles dados que você está coletando, mas ao mesmo tempo você consegue ver peculiaridades que aqueles pesquisadores que não fazem parte, que observam de longe, muitas vezes não conseguem ver por não experimentar essa vivência, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque tu fala que é algo que ainda é pouco discutido, né? E como tu vê esse trabalho, assim, de uma pessoa que faz parte dessa comunidade, faz parte da comunidade que está estudando, como não cair nisso, nesse senso comum. Muito boas, já vi, eu lembro, encontrei você, João Pessoa. Eu vou voltar para João Pessoa, começo de dezembro. Sim. Já tá sabendo? Estou. Já. Pois é, vou voltar aí. Mas, enfim. Gente, é muito bom ter RP aqui também. Olha, eu amo isso. Gente, eu gosto de todo mundo, tá? Mas eu fico emocionada com RPs. Então, é muito, assim, não tem essa... Independente se você faz parte ou não de uma mesma comunidade que você vai estudar, você vai encontrar problemas. Como você vai encontrar aspectos positivos. Eu diria que um aspecto positivo, vamos começar por aí, né? Não é você ser neutro. Isso é uma falácia, é um mito, uma mentira, tá, gente? Não caia nessa. Mas o olhar de turista. Você, assim, né? Você tem um olhar mais de turista. No entanto, você vai ter vários problemas. O acesso, o contato, para as pessoas ficarem mais à vontade, ou se você não vai pesquisar especificamente um grupo da comunidade, mas vai pesquisar outro fato, você tem mais acesso, já sabe o código, então isso torna o teu acesso muito, muito mais fácil, né? Mais dinâmico.
Então, na verdade, tem mais aspectos positivos do que negativos, né? Eu acho que o problema não está, me parece, na relação com o campo, com os interlocutores em si. Essa questão é muito mais da cabeça dos acadêmicos, da academia, como a gente percebe isso. Então, isso que você está vendo aí, de fato, esse problema, né? Não vamos fazer entrevista, não. Realmente, assim, dá trabalho, a entrevista em si, e a plataforma, a Supira, não, a plataforma Brasil. Tudo isso dá trabalho e há assim, de fato, isso ocorre em todo lugar. Não, façam não. Façam não, gente, dá muito trabalho. E aí, assim, especialmente quando não existe uma experiência na nossa área, porque assim, na antropologia você vai, e na sociologia também, essas pesquisas. A educação também, porque faz pesquisa muito com estudantes, pesquisadores, né? Isso já, a psicologia, vão na área das humanidades, né? Então, isso é um senso comum. Tipo, eu vou entrar em 6 meses, no máximo eu vou indicar lá, mandar o projeto. Mas como a nossa área não costuma fazer isso, porque tradicionalmente acha que isso não é sobre uma pessoa, um grupo, os colegas, a gente está falando como uma área. Dessas todas que eu citei, a nossa que tem menos tempo. Então, a gente ainda não se encontrou nisso, assim, nessa afirmação, né? Essa afirmação identitária, da gente se posicionar. A gente fala muito sobre interdisciplinaridade, mas falta a gente praticar mais isso, né? Então, eu vejo que assim, os seus desafios vão ser maiores, assim, dentro da academia do que com os interlocutores. Primeiro ponto, não há nada, nenhum problema em você, só tem coisas positivas, né? Em termos de acesso. Você vai ter toda a pesquisa, você tem que contar como chegou esse objeto, porque você quis pesquisar, como você chegou a esse interlocutor. Então, você tem que ter o cuidado de não estar entrevistando, assim, ter o cuidado, porque isso vai afetar mais ainda, assim, amigos, essas coisas, né, por uma questão ética, né? Então, você precisa, assim, fazer determinadas escolhas, porque até existe na antropologia pesquisa autoetnográfica. Eu não é uma tá se consolidando, mas eu acho assim muito problemática, né? Assim, você voltar para si, isso perde essa relação com o outro, né? Mas isso aí é uma opinião. Aí isso sim é pessoal. Mas não vejo nenhum aspecto negativo. Acho que você tem que investir. Se você tiver tempo, não sei se tem tempo, você faz isso. Então, você faz um doutorado, né, esse contato, porque de qualquer forma você precisa submeter para a plataforma Brasil, aí depende muito, assim, essa temática das relações de trabalho, e ainda pensar trabalho, essa questão do trabalho dentro de uma comunidade LGBT, que é a PN+, então isso é muito interessante, porque a gente costuma pensar muito, quando as pesquisas, de um modo geral, parece que isso vai piorando, à medida que a gente entra numa ciência, assim, que já é mais jovem, né, então eu vou trabalhar a questão de gênero, eu vou focar só nisso, ou só gênero, sexualidade, raça, etnia, não entra a questão de classe, de trabalho, como isso interfere nas relações, sendo que, mesmo quando a gente está estudando o consumo, gente, não tem como dissociar das práticas laborais, porque o acesso ao consumo está muito ligado a essas outras mediações, né, ao tempo que a gente tem em virtude do trabalho, não só às condições, né, mas ao tempo que a gente tem para o lazer. Então, a gente está entendendo esses campos como o quê, né? Então, eu gosto muito do aqui tem mais um grupo, né? Cactus aqui, se fazendo presente, mas são trabalhos muito interessantes, né? Assim, pensar essa perspectiva do trabalho, como isso é atravessado por essas outras questões e como como os diferentes grupos, na verdade, eles pensam, né? Essas questões, né, laborais, de consumo e tal. Então, eu acho que, na verdade, só tem coisas positivas aí. Foi isso só? Minha parte, sim. E só compartilhando a experiência, eu acabei submetendo, né, ao comitê de ética e já tive aprovação, mas eu achei um processo bem mais fácil do que geralmente a gente fala. Tem suas dificuldades, né, mas acabou sendo um processo bem mais... Talvez eu já fui com expectativa tão baixa que
acabou sendo mais positivo do que... Tendo modelos, assim, já, quando a gente já tem experiência, é bem mais fácil, assim. Então, se você já tinha um modelo, se tua orientadora já fechou isso, então é mais fácil, porque eles pegam mais a parte dos termos, né, TCLE e da entrevista. Então, se você já tem contato com isso, é bem mais fácil de submeter. Finalizando, acho que a gente pode finalizar, Manu, eu queria te agradecer demais. Não é puxando o saco nem nada, mas eu sempre aprendo muito com o Manu. Esse é o segundo minicurso sobre pesquisa de campo em comunicação que eu faço com ela, para vocês terem uma ideia. A gente já tem a data do próximo seminário do FGCAP, vai ser dia 10 de novembro, e dessa vez vai ser presencial no cinema da UFPE, porque a gente vai estrear o documentário de Dani, se chama Elas LTDA, o documentário. A gente vai estrear ele na UFPE e fazer um debate com outro grupo de pesquisa aqui da universidade. E, enfim, a gente deixa aí o convite aberto para todo mundo que estiver por aqui ou que quiser vir para esse evento. Vai ser às 18 horas. Mas, enfim, Manu, muito, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer a todo mundo que veio. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada aí pela audiência. Um abraço e fico à disposição. Beijo!